do livro Evangelho em Casa. Ditado pelo Espírito Meimei. Quinta reunião. No horário habitual do terceiro domingo de maio, Dona Zilda estava a postos na preparação do ambiente. Sobre a toalha muito branca que dava um tom de tranquilidade e alegria ao aposento, achavam-se os livros e o jarro com água pura. Veloso e os filhinhos, juntamente de Marta, deram entrada no recinto. O grupo conversava afetuosamente, mas o relógio lembrou-lhes a obrigação em pauta, badalando às 6 da tarde. Prece inicial. O mentor do conjunto orou reverentemente. Senhor Jesus, deste-nos vida dinâmica, para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande, a expressar-se em ação permanente no bem. A Ti, excelso benfeitor, que traduziste confiança no Pai, em amor aos semelhantes, encomendamos a nossa aspiração de servir. Assim seja. Leitura. Efetuada a oração de início, Veloso entregou o Novo Testamento às mãos de Marta, que o abriu cuidadosamente, devolvendo-o ao orientador, que se deteve, conforme de hábito, no exame do texto, passando a ler o versículo 12 do capítulo 15, nas anotações do apóstolo João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Completando-se a preparação do comentário, Cláudio foi indicado para consultar a lição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aberto o volume e entregue a Dona Zilda, por recomendação de Veloso, a mãezinha satisfeita leu comovente a mensagem de Vicente de Paulo, em torno da caridade, incerta no capítulo 13, entre as instruções dos Espíritos. Comentário. Fim da leitura, o orientador falou com segurança. Temos hoje um dos mais belos temas do cristianismo, a caridade. Tão belo que Allan Kardec o inscreveu por senha no portal de seus princípios. Fora da caridade não há salvação. É que a caridade é o próprio amor que o Mestre nos legou. E o amor do Cristo é luz que estende a todos. Não apenas devoção afetiva aos que nos comungam a experiência do lar, mas devotamento fraternal a todas as criaturas. Seja onde for que surja a necessidade, a prestação de serviço são nossos simples deveres. A aprovação dos outros vale para nós como escola bendita, em que aprendamos igualmente a sofrer. Educandários diversos são mantidos para que adquiramos determinados conhecimentos. A química e a física, o idioma e a história pedem professores especiais. A experiência do cérebro exige a formação de vastos programas de ensino. O coração, ou melhor, o sentimento reclama o serviço do bem para instruir-me. E nenhuma instrutora mais eficiente que a caridade para infundirmos o entendimento. A mão que se alonga para pedir-nos o necessário é uma oportunidade para que exerçamos o bem, mas constitui igualmente silenciosa acusação contra o egoísmo, na retenção do supérfluo. Contemplando infelizes crianças que não dispõem do agasalho e do pão, com o que se mantenha, somos espontaneamente forçados a situar-nos em lugar deles. A falta de trabalho remunerado, a moléstia insidiosa, a dificuldade maior em família
e o fogão sem lume podem ser amanhã infortúnios igualmente nosso. Em razão disso, pelo menos ceder o que nos sobra, a benefício daqueles que carecem do essencial. É tarefa que se nos impõe a consciência. Entretanto, não é somente nos atos exteriores que a virtude sublime transparece para a edificação moral da humanidade. A caridade é também atitude do coração, nos menores gestos. Quantas vezes perdemos o governo de nós próprios, confiando-nos à irritação e à discórdia. Nesses instantes ficamos sempre entregues à compaixão do que nos observam, reparando nossos erros e identificando a necessidade de sermos perdoados. Sentimos de perto como se faz imperioso o culto incessante da caridade em nossas relações uns com os outros. Olvidar as ofensas de que sejamos vítimas, não somente com os lábios, mas com todo o nosso coração, reconhecendo que poderíamos ter sido os ofensores. É manifestação de amor puro. Calar as imperfeições alheias, entendendo que possuímos também as nossas, é ajudar nas situações mais difíceis, ainda mesmo despertando a calúnia contra nós. É começar a viver a fraternidade sem mácula. Quantas pessoas desejariam ter sido retas e nobres? Quantas rogam a Deus forças para que saiam do campo de sombra em que se aprisionam por falta de vigilância? Muitas delas estimariam pronunciar as palavras mais afáveis e mais doces. Entretanto, o sentimento mal conduzido induzi-las a falar desajeitadamente. Se o papai chega do serviço mostrando fatigado, é indispensável saibamos entender-lhe a necessidade de repouso, cessando o falatório ou o barulho. Se a refeição não apresenta os pratos de nossa preferência, e se o café não nos satisfaz, é preciso aprender a sorrir, esquecendo os nossos caprichos e agradecendo as mãos que nos prepararam. Lina, fitando brejeiramente o irmão. Ainda ontem, quando o gatinho vomitou na sala, Cláudia agastou-se com Marta para tardar na limpeza, gritando palavras feias. Cláudio, ora essa, eu queria o asseio. Lina, mas, se Cláudio fosse caridoso, não precisava ter reclamado o serviço de Marta, não é, mãezinha? Dona Zilda, o serviço em casa é de todos. Veloso, diga, pois, minha filha, que se exercermos a caridade mútua, não reclamaremos de ninguém esse ou aquele trabalho. Se você viu a necessidade de higiene na sala e ficou a esperar por Marta, a sua atitude não foi recomendável. Afirma você que Cláudio foi indelicado, mas você, que via o quadro de serviço, poderia também ter sido caridosa com Marta, diminuindo-lhe a carga de trabalho, e para com Cláudio, ensinando-o como se deve agir. Marta, sorrindo. Reconheço-me culpada, entretanto estava preparando bolos na cozinha, e o azeite a ferver não me deixava arredar o pé. Dona Zilda, Marta, você não precisa justificar-se. Veloso, sorridente, não nos achamos num tribunal. Salientamos apenas o impositivo de sermos indulgentes, porquanto a caridade deve comparecer em tudo. Cláudio. E quando Evandro e João, os meninos da vizinha, me atiram pedras? Veloso, meu filho, antes de qualquer reação, é imprescindível examine você a própria consciência, verificando se não existe alguma ofensa de sua parte a eles. Não se lembra de havê-los aborrecido? Responda sinceramente. Cláudio, hesitante. Bem, achei-os tão miúdos e tão magros que lhe chamei na escola de magricelas.
Veloso, alegro-me ao saber que você está falando a verdade, porque eu mesmo, há tempo, sem que me percebesse, observei que você os injuriava de nossa janela. É muito raro, meu filho, haja persistência nesse ou naquele insulto, quando não o alimentamos. Porquanto, se somos desconsiderados e perdoamos com toda a alma, a onda de crueldade ou de sombra não encontra combustível e acaba por si mesma. Cláudio, papai, e se eu não os tivesse ofendido e eles me apedrejassem, mesmo assim? Veloso, nossa obrigação, meu filho, seria fazer silêncio e orar por eles, evitando qualquer ocasião de agravar o conflito. Pela oração, a bondade de Deus nos daria a oportunidade de mostrar-lhes o nosso apreço. Marta, Senhor Veloso, peço licença para contar aqui uma experiência sobre a oração. Nós temos uma vizinha, Dona Mercedes, que não conseguiu simpatizar comigo desde a minha vinda para cá. Certa noite ouvi o Senhor dizer a Dona Zilda que é caridade orar por aqueles que não nos estimam, a fim de que se faça harmonia entre eles e nós. Desde então, e isso se faz há muito tempo, comecei a lembrar-me de Dona Mercedes em minhas orações, rogando a Deus para que ela me perdoasse pela antipatia gratuita que eu lhe causava. Na terça-feira da semana passada, ela dirigiu-se a mim perguntando se eu poderia auxiliá-la na confecção do bolo de aniversário de Raulzinho, seu filho caçula. Muito contente, aceitei o convite e, com permissão de Dona Zilda, fui para a casa dela durante a noite e consegui armar o bolo e adorná-lo. Confesso ao Senhor que fiz tudo com muita alegria e com muito carinho. Quando Dona Mercedes chegou à copa e notou o meu pequeno trabalho, ficou muito feliz e abraçou-me pela primeira vez. Desde esse dia, ela me cumprimenta, fitando-me nos olhos com muita bondade, e com grande surpresa para mim, deu-me uma linda colcha usada para minha cama. Veloso. É uma experiência admirável, Marta. A oração dispõe e a caridade realiza. Como reconhecemos, é imprescindível cultivar a caridade com tudo e todos. Cláudio, papai, o senhor disse caridade para com tudo. Como terei caridade para com uma xícara ou para com uma cadeira? Veloso, como não? Uma xícara ou uma cadeira manobradas com maldade pode fazer alvoroço, e o alvoroço em casa pode provocar enfermidade ou perturbação. A xícara serve-nos à mesa e deve ser lavada com cuidado. A cadeira serve-nos ao descanso e merece respeito. Dona Zilda, meus filhos, o lar é a nossa primeira escola. Sem aprendermos aqui as lições da bondade e se expressarem na paciência e na tolerância, no carinho e no entendimento que devemos aos que nos cercam, em vão ensinaremos, fora de nossa casa, qualquer virtude aos outros. Veloso, e a todos nos cabe render graças a Deus por saber que é assim. Nota semanal. Veloso notificou que relataria um episódio edificante sobre o tema estudado, episódio esse que intitularia A Benfeitora Oculta. Em grande cidade brasileira, Dona Rita Amaral, pobre viúva, mãe de 2 meninos paralíticos, lavava roupa a fim de ganhar o pão. Humilde e resignada, seu maior consolo era ouvir as lições do Evangelho numa grande instituição espírita, responsável por vários servidores diários. Numa noite em que a abnegada irmã falara expressivamente quanto à assistência social, com alicerces na caridade pura, Dona Rita pediu avistar-se em particular com o diretor da organização.
Conversaram ambos longamente. Decorridos alguns dias, algo aconteceu no templo, chamando a atenção de todos. Os vasos sanitários daquela casa de socorro espiritual amanheciam brilhando. Todos os frequentadores e visitantes se admiravam da limpeza sistemática e singular dos aludidos departamentos, o que perdurou por 19 anos consecutivos, até que Dona Rita desencarnou. Foi então que o presidente do Instituto, ao recordar-lhe a figura correta e simples, revelou que fora ela a benfeitora oculta da casa, efetuando-lhe as tarefas de higienização, sem qualquer pagamento durante quase 4 lustros. Não lhe sendo possível colaborar com dinheiro nas obras assistenciais da agremiação, oferecera-se para o asseio diário do edifício, e porque lhe não era possível comparecer durante o dia ao trabalho, à face dos deveres de mãe para com os filhinhos algemados ao catre, vinha pontualmente pela madrugada atender ao serviço. O exemplo comoveu a todos e ainda hoje nos infunde a maior impressão. Encerramento. Ante a quietude da pequena assembleia familiar, Veloso tomou a palavra e formulou a prece de encerramento. Senhor Jesus, desejamos aprender a servir. Nos ensina, Mestre, a procurar-te a presença divina no serviço de todos os dias. Entregamos-te, assim, as nossas vidas com os nossos sentimentos e ideias e com as nossas mãos e com as nossas possibilidades, rogando, disponha de nós segundo a tua vontade. Assim seja. Logo após, Dona Zilda distribuiu a água fluidificada, entendendo-se com o pequeno grupo que conversava sobre a beleza das lições de Jesus. Lá fora, o céu noturno, resplendente de estrelas, parecia expressar à humanidade um convite à paz e à ascensão, destacando-se entre as constelações o Cruzeiro do Sul, no seu elevado simbolismo de libertação. Da obra Evangelho em Casa, Espírito Meimei, médium Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir. Do livro Evangelho em Casa, ditado pelo Espírito Meimei. Quinta reunião. No horário habitual do terceiro domingo de maio, Dona Zilda estava a postos na preparação do ambiente. Sobre a toalha muito branca que dava um tom de tranquilidade e alegria ao aposento, achavam-se os livros e o jarro com água pura. Veloso e os filhinhos, juntamente de Marta, deram entrada no recinto. O grupo conversava afetuosamente, mas o relógio lembrou-lhes a obrigação em pauta, badalando às 6 da tarde. Prece inicial. O mentor do conjunto orou reverentemente. Senhor Jesus, deste-nos vida dinâmica, para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande, a expressar-se em ação permanente no bem. A Ti, excelso benfeitor, que traduziste confiança no Pai, em amor aos semelhantes, encomendamos a nossa aspiração de servir. Assim seja. Leitura. Efetuada a oração de início, Veloso entregou o Novo Testamento às mãos de Marta, que o abriu cuidadosamente, devolvendo-o ao orientador, que se deteve, conforme de hábito, no exame do texto, passando a ler
o versículo 12 do capítulo 15, nas anotações do apóstolo João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Completando-se a preparação do comentário, Cláudio foi indicado para consultar a lição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aberto o volume e entregue a Dona Zilda, por recomendação de Veloso, a mãezinha satisfeita leu comovente a mensagem de Vicente de Paulo, em torno da caridade, incerta no capítulo 13, entre as instruções dos Espíritos. Comentário. Fim da leitura, o orientador falou com segurança. Temos hoje um dos mais belos temas do cristianismo, a caridade. Tão belo que Allan Kardec o inscreveu por senha no portal de seus princípios. Fora da caridade não há salvação. É que a caridade é o próprio amor que o Mestre nos legou. E o amor do Cristo é luz que estende a todos. Não apenas devoção afetiva aos que nos comungam a experiência do lar, mas devotamento fraternal a todas as criaturas. Seja onde for que surja a necessidade, a prestação de serviço são nossos simples deveres. A aprovação dos outros vale para nós como escola bendita, em que aprendamos igualmente a sofrer. Educandários diversos são mantidos para que adquiramos determinados conhecimentos. A química e a física, o idioma e a história pedem professores especiais. A experiência do cérebro exige a formação de vastos programas de ensino. O coração, ou melhor, o sentimento reclama o serviço do bem para instruir-me. E nenhuma instrutora mais eficiente que a caridade para infundirmos o entendimento. A mão que se alonga para pedir-nos o necessário é uma oportunidade para que exerçamos o bem, mas constitui igualmente silenciosa acusação contra o egoísmo, na retenção do supérfluo. Contemplando infelizes crianças que não dispõem do agasalho e do pão, com o que se mantenha, somos espontaneamente forçados a situar-nos em lugar deles. A falta de trabalho remunerado, a moléstia insidiosa, a dificuldade maior em família e o fogão sem lume podem ser amanhã infortúnios igualmente nosso. Em razão disso, pelo menos ceder o que nos sobra, a benefício daqueles que carecem do essencial. É tarefa que se nos impõe a consciência. Entretanto, não é somente nos atos exteriores que a virtude sublime transparece para a edificação moral da humanidade. A caridade é também atitude do coração, nos menores gestos. Quantas vezes perdemos o governo de nós próprios, confiando-nos à irritação e à discórdia. Nesses instantes ficamos sempre entregues à compaixão do que nos observam, reparando nossos erros e identificando a necessidade de sermos perdoados. Sentimos de perto como se faz imperioso o culto incessante da caridade em nossas relações uns com os outros. Olvidar as ofensas de que sejamos vítimas, não somente com os lábios, mas com todo o nosso coração, reconhecendo que poderíamos ter sido os ofensores. É manifestação de amor puro. Calar as imperfeições alheias, entendendo que possuímos também as nossas, é ajudar nas situações mais difíceis, ainda mesmo despertando a calúnia contra nós. É começar a viver a fraternidade sem mácula. Quantas pessoas desejariam ter sido retas e nobres? Quantas rogam a Deus forças para que saiam do campo de sombra em que se aprisionam por falta de vigilância?
Muitas delas estimariam pronunciar as palavras mais afáveis e mais doces. Entretanto, o sentimento mal conduzido induzi-las a falar desajeitadamente. Se o papai chega do serviço mostrando fatigado, é indispensável saibamos entender-lhe a necessidade de repouso, cessando o falatório ou o barulho. Se a refeição não apresenta os pratos de nossa preferência, e se o café não nos satisfaz, é preciso aprender a sorrir, esquecendo os nossos caprichos e agradecendo as mãos que nos prepararam. Lina, fitando brejeiramente o irmão. Ainda ontem, quando o gatinho vomitou na sala, Cláudia agastou-se com Marta para tardar na limpeza, gritando palavras feias. Cláudio, ora essa, eu queria o asseio. Lina, mas, se Cláudio fosse caridoso, não precisava ter reclamado o serviço de Marta, não é, mãezinha? Dona Zilda, o serviço em casa é de todos. Veloso, diga, pois, minha filha, que se exercermos a caridade mútua, não reclamaremos de ninguém esse ou aquele trabalho. Se você viu a necessidade de higiene na sala e ficou a esperar por Marta, a sua atitude não foi recomendável. Afirma você que Cláudio foi indelicado, mas você, que via o quadro de serviço, poderia também ter sido caridosa com Marta, diminuindo-lhe a carga de trabalho, e para com Cláudio, ensinando-o como se deve agir. Marta, sorrindo. Reconheço-me culpada, entretanto estava preparando bolos na cozinha, e o azeite a ferver não me deixava arredar o pé. Dona Zilda, Marta, você não precisa justificar-se. Veloso, sorridente, não nos achamos num tribunal. Salientamos apenas o impositivo de sermos indulgentes, porquanto a caridade deve comparecer em tudo. Cláudio, e quando Evandro e João, os meninos da vizinha, me atiram pedras? Veloso, meu filho, antes de qualquer reação, é imprescindível examine você a própria consciência, verificando se não existe alguma ofensa de sua parte a eles. Não se lembra de havê-los aborrecido? Responda sinceramente. Cláudio, hesitante. Bem, achei-os tão miúdos e tão magros que lhe chamei na escola de magricelas. Veloso, alegro-me ao saber que você está falando a verdade, porque eu mesmo, há tempo, sem que me percebesse, observei que você os injuriava de nossa janela. É muito raro, meu filho, haja persistência nesse ou naquele insulto, quando não o alimentamos. Porquanto, se somos desconsiderados e perdoamos com toda a alma, a onda de crueldade ou de sombra não encontra combustível e acaba por si mesma. Cláudio, papai, e se eu não os tivesse ofendido e eles me apedrejassem, mesmo assim? Veloso, nossa obrigação, meu filho, seria fazer silêncio e orar por eles, evitando qualquer ocasião de agravar o conflito. Pela oração, a bondade de Deus nos daria a oportunidade de mostrar-lhes o nosso apreço. Marta, Senhor Veloso, peço licença para contar aqui uma experiência sobre a oração. Nós temos uma vizinha, Dona Mercedes, que não conseguiu simpatizar comigo desde a minha vinda para cá. Certa noite ouvi o Senhor dizer a Dona Zilda que é caridade orar por aqueles que não nos estimam, a fim de que se faça harmonia entre eles e nós. Desde então, e isso se faz há muito tempo, comecei a lembrar-me de Dona Mercedes em minhas orações, rogando a Deus para que ela me perdoasse pela antipatia gratuita que eu lhe causava. Na terça-feira da semana passada, ela dirigiu-se a mim, perguntando se eu poderia auxiliá-la
na confecção do bolo de aniversário de Raulzinho, seu filho caçula. Muito contente, aceitei o convite e, com permissão de Dona Zilda, fui para a casa dela durante a noite e consegui armar o bolo e adorná-lo. Confesso ao Senhor que fiz tudo com muita alegria e com muito carinho. Quando Dona Mercedes chegou à copa e notou o meu pequeno trabalho, ficou muito feliz e abraçou-me pela primeira vez. Desde esse dia, ela me cumprimenta, fitando-me nos olhos com muita bondade, e com grande surpresa para mim, deu-me uma linda colcha usada para minha cama. Veloso. É uma experiência admirável, Marta. A oração dispõe e a caridade realiza. Como reconhecemos, é imprescindível cultivar a caridade com tudo e todos. Cláudio. Papai, o senhor disse caridade para com tudo. Como terei caridade para com uma xícara ou para com uma cadeira? Veloso. Como não? Uma xícara ou uma cadeira manobradas com maldade pode fazer alvoroço, e o alvoroço em casa pode provocar enfermidade ou perturbação. A xícara serve-nos à mesa e deve ser lavada com cuidado. A cadeira serve-nos ao descanso e merece respeito. Dona Zilda. Meus filhos, o lar é a nossa primeira escola. Sem aprendermos aqui as lições da bondade e se expressarem na paciência e na tolerância, no carinho e no entendimento que devemos aos que nos cercam, em vão ensinaremos, fora de nossa casa, qualquer virtude aos outros. Veloso. E a todos nos cabe render graças a Deus por saber que é assim. Nota semanal. Veloso notificou que relataria um episódio edificante sobre o tema estudado, episódio esse que intitularia A Benfeitora Oculta. Em grande cidade brasileira, Dona Rita Amaral, pobre viúva, mãe de 2 meninos paralíticos, lavava roupa a fim de ganhar o pão. Humilde e resignada, seu maior consolo era ouvir as lições do Evangelho numa grande instituição espírita, responsável por vários servidores diários. Numa noite em que a abnegada irmã falara expressivamente quanto à assistência social, com alicerces na caridade pura, Dona Rita pediu avistar-se em particular com o diretor da organização. Conversaram ambos longamente. Decorridos alguns dias, algo aconteceu no templo, chamando a atenção de todos. Os vasos sanitários daquela casa de socorro espiritual amanheciam brilhando. Todos os frequentadores e visitantes se admiravam da limpeza sistemática e singular dos aludidos departamentos, o que perdurou por 19 anos consecutivos, até que Dona Rita desencarnou. Foi então que o presidente do Instituto, ao recordar-lhe a figura correta e simples, revelou que fora ela a benfeitora oculta da casa, efetuando-lhe as tarefas de higienização, sem qualquer pagamento, durante quase 4 lustros. Não lhe sendo possível colaborar com dinheiro nas obras assistenciais da agremiação, oferecera-se para o asseio diário do edifício, e porque lhe não era possível comparecer durante o dia ao trabalho, à face dos deveres de mãe para com os filhinhos algemados ao catre, vinha pontualmente pela madrugada atender ao serviço. O exemplo comoveu a todos e ainda hoje nos infunde a maior impressão. Encerramento. Ante a quietude da pequena assembleia familiar, Veloso tomou a palavra e formulou a prece de encerramento. Senhor Jesus, desejamos aprender a servir. Nos ensina, Mestre, a procurar-te a presença divina no serviço de todos os dias. Entregamos-te, assim,
as nossas vidas com os nossos sentimentos e ideias e com as nossas mãos e com as nossas possibilidades, rogando, disponha de nós segundo a tua vontade. Assim seja. Logo após, Dona Zilda distribuiu a água fluidificada, entendendo-se com o pequeno grupo que conversava sobre a beleza das lições de Jesus. Lá fora, o céu noturno, resplendente de estrelas, parecia expressar à humanidade um convite à paz e à ascensão, destacando-se entre as constelações o Cruzeiro do Sul, no seu elevado simbolismo de libertação. Da obra Evangelho em Casa, Espírito Meimei, médium Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir.